Nelson Piquet ficou de fora do Grande Prêmio anterior em San Marino. O GP foi vencido por Didier Pironi em um duelo contra Villeneuve, em meio ao boicote organizado das equipes ligadas à FOCA. O protesto surgiu como represália direta às desclassificações de Piquet e de Keke Rosberg no Grande Prêmio do Brasil. Isso aumentou ainda mais a tensão política dentro da Fórmula 1. Mas agora, com a crise parcialmente deixada para trás, Nelson Piquet volta suas atenções para o próximo desafio da temporada, o Grande Prêmio da Bélgica. Em Zolder, o fim de semana começa sob um cenário carregado, clima nebuloso e chuvoso cobrindo o circuito inteiro. A partir da temporada de 81, cada corrida será resumida em vídeos da playlist Jornada Piquet, acompanhando sua trajetória até a última prova. Uma biografia audiovisual completa do tricampeão. A Brabham chega ao Grande Prêmio da Bélgica vivendo um momento de transição. No Grande Prêmio do Brasil, a equipe havia recorrido novamente ao Brabham BT 49, o carro da temporada anterior com o qual Nelson Piquet conquistou o título mundial. O motivo foi simples. O novo BT 50 ainda apresentava muitas inconsistências e um comportamento instável na pista. Agora, em Zolder, o BT 50 retorna às atividades depois de ter apresentado bons resultados nos testes em Silverstone. O modelo equipado com motor turbo da BMW volta carregando a expectativa de finalmente mostrar seu verdadeiro potencial. O clima na Fórmula 1 também segue marcado pelos acontecimentos do último Grande Prêmio em San Marino. As equipes filiadas à FOCA haviam boicotado a corrida em meio à crise envolvendo os regulamentos técnicos. Boa parte dessas equipes utilizava tanques de água nos carros, prática que acabou levando à desclassificação de Nelson Piquet e de Keke Rosberg no GP do Brasil. Mas a partir deste momento, a solução encontrada muda completamente a abordagem das equipes. Em vez dos tanques de água, os carros passam a utilizar contrapesos fixos, garantindo que atinjam o peso mínimo exigido pelo regulamento sem gerar novas interpretações controversas. Quando os treinos classificatórios começam na Bélgica, a atenção se volta imediatamente para o desempenho da Brabham. E logo no primeiro dia, Nelson Piquet mostra que o retorno do BT 50 pode representar um passo importante para a equipe. Com o carro turbo novamente em ação, o brasileiro conquista o terceiro melhor tempo da sessão e coloca a Brabham entre os protagonistas do fim de semana. Mas, no segundo dia de treinos, um duro golpe volta a assombrar a Fórmula 1. O clima pesado que já envolvia o Grande Prêmio de Zolder se transforma em choque e tristeza. Morre Gilles Villeneuve. O automobilismo se vê novamente diante da sua face mais cruel. Terminou a carreira e a vida de um dos mais brilhantes pilotos da história da Fórmula 1, Gilles Villeneuve. Em alta velocidade, o piloto da Ferrari percorria o circuito tentando melhorar seu tempo. Mais adiante, ele encontrou a March de Jochen Mass em ritmo lento. Os pneus do alemão já estavam completamente desgastados. Ao perceber a aproximação de Villeneuve, o piloto da March tentou abrir passagem, tirando seu carro do traçado ideal. Mas no mesmo instante, Villeneuve tragicamente escolheu o mesmo lado para desviar. O impacto foi devastador. Seu corpo foi ejetado do carro. Em uma das cenas mais chocantes da história da Fórmula 1. Villeneuve foi quem trouxe de volta à Fórmula 1
aquele espírito romântico dos grandes prêmios do passado. Um piloto valente, às vezes um pouco louco, mas sempre um lutador. Palavras de Gilles. Quando se faz este trabalho, não se pode ter medo. No dia em que sentir necessidade de ser prudente, de não correr riscos para vencer um grande prêmio, nada mais terei a fazer nos circuitos de Fórmula 1. Villeneuve sofreu o acidente fatal na sequência rápida da pista, dando o primeiro toque na curva Butte e terminando a colisão na curva Terlamen. Sob a ótica dos protocolos do automobilismo, Jochen Mass fez o correto. Ao abrir caminho, o piloto mais lento deve abrir mão da trajetória ideal de corrida. O alemão relatou os momentos que antecederam a colisão. Vi o Ferrari de Villeneuve praticamente pegado no meu carro e andamos juntos uma boa distância, até que vi o ponto para lhe abrir caminho. Eu desviei para a esquerda, mas infelizmente Villeneuve parece não ter compreendido a manobra e também se desviou para a esquerda e acabou subindo na minha roda direita traseira. Depois do socorro prestado a Villeneuve, que chegou a ser resgatado com vida do circuito, a direção de prova decidiu reiniciar a sessão classificatória. Nelson Piquet larga apenas na 8ª posição para o Grande Prêmio da Bélgica. Por motivos de luto, a Ferrari decide não alinhar o seu então único carro no grid. Didier Pironi não larga. Raul Boesel larga em 26º, com Chico Serra uma posição à frente. Na primeira fila, a Renault domina completamente a classificação. Alain Prost larga na pole position, enquanto René Arnoux garante a 2ª colocação. Apesar da tragédia que abala o paddock, a Fórmula 1 segue em frente com um peso emocional na pista. O clima em Zolder contraria todas as previsões dos meteorologistas. O céu está limpo, o sol aparece forte e o circuito belga recebe os pilotos sob um cenário de aparente tranquilidade. The engine revs rise and the Belgian Grand Prix is on. And Mansell is stationary. Mansell is stuck. And off go two cars right at the beginning of the race. It's Salazar and one of the Alfa Romeos, Giacomelli. It's Giacomelli in the Alfa Romeo and Salazar out at the beginning of the Belgian Grand Prix. And Nigel Mansell is stuck, getting a push start. Uma verdadeira confusão na largada provoca acidente entre diversos carros. Nada grave. Mas René Arnoux arranca muito bem e assume a liderança logo nos primeiros metros. Keke Rosberg também aproveita para ultrapassar Alain Prost. Ao fim da primeira volta, Nelson Piquet surge na 8ª posição, acompanhando de perto o pelotão principal. Na 5ª volta, perto da curva Terlamen, o turbo da Renault de Arnoux falha repentinamente. O francês perde velocidade. Keke Rosberg aproveita imediatamente e assume a liderança. And now look at the gap battle between Arnoux and Keke Rosberg is going, and he's through into the lead goes Keke Rosberg, and this is lap 5 in this 70-lap race. Os outros líderes também ultrapassam a Renault debilitada. Com isso, Nelson Piquet sobe para 7º. Keke Rosberg lidera um grande prêmio pela primeira vez na carreira. Ao mesmo tempo, John Watson ultrapassa Nelson Piquet, que cai novamente para 8º. A corrida segue intensa, mas também desgastante para os equipamentos. Alain Prost enfrenta problemas. Na volta 17, o francês vai aos boxes. Yes, it appears that he has gone into the pits. Yes, there goes Prost into the pits. He must have been in trouble because he was building up a big queue behind him, which is a sure sign, of course, that the car's slowing down, going backwards through the field. Let's see what they're doing to it. Well, they're giving him some fresh tyres. That is routine, of course, in a pit stop, to change the tyres. We don't seem to have a very clear view of what's going on. Nelson Piquet ganha uma posição com a parada de Prost, mas logo é ultrapassado por Derek Daly, retornando para 8º. 9 voltas depois, a situação pouco muda na frente.
Keke Rosberg amplia gradualmente sua vantagem sobre Lauda. Nelson Piquet permanece em oitavo, tentando administrar o desgaste do carro e acompanhar o ritmo dos adversários à frente. Na volta 28, o brasileiro enfrenta forte pressão. Preso atrás de Brian Henton, Nelson Piquet passa a ser atacado pelos dois carros da Ligier. Na aproximação da curva Boulderberg, Laffite mergulha por dentro, tentando a ultrapassagem. O francês chega a assumir a posição, mas Nelson Piquet reage imediatamente na saída da curva e recupera o lugar em uma bela disputa. Mas o drama do brasileiro aumenta logo na volta seguinte. Nelson Piquet entra nos boxes com o câmbio travado. Tudo indica que sua corrida chegou ao fim. Porém, justamente quando se prepara para abandonar, a transmissão destrava de forma inesperada. O brasileiro acelera novamente, cruza os boxes e retorna à pista em 10º lugar. Na volta 30, Alboreto abandona com problemas no motor. Nelson Piquet ganha uma posição e sobe para nono. Na volta 35, Keke Rosberg segue absoluto na liderança. Lauda ainda aparece em segundo, mas já distante. E Nelson ainda sofre com o câmbio. As dificuldades mecânicas continuam acompanhando sua braba. Na volta 39, Hélio de Ângelis ultrapassa Piquet, que volta ao 10º lugar. Pouco depois, na volta 48, Prost reaparece após uma longa recuperação e ultrapassa Nelson Piquet. O brasileiro cai para 11º, claramente limitado pelos problemas mecânicos. Na volta 53, Riccardo Patrese perde os freios. O italiano segue reto e bate violentamente nas barreiras. Instantes depois, no mesmo ponto, Nelson Piquet também perde o controle. And with Patrese, number 2, out of the running, that means Somebody else went off then. Somebody speeded that was the other Brabham. That's Piquet. Well, the Brabhams are really hitting trouble on this lap. Piquet not in the World Championship points running, of course, but with Patrese out of the running, that means to say that Derek Daly, in his first race in the Williams, goes up to 4th place. 2 voltas depois, Laffite precisa parar nos boxes da Ligier para reparar danos nas saias laterais. A longa parada devolve mais uma posição a Nelson, agora em nono. Na volta 61, Derek Daly é pressionado por Ed Cheever, roda nas primeiras curvas e bate na barreira. Mais um abandono na prova. Piquet sobe para 8º. Logo em seguida, na volta 62, Alain Prost também abandona. O francês roda e não consegue retornar. É o fim de um fim de semana desastroso para a Renault. Nelson Piquet herda a 7ª posição. Então, na volta 64, o brasileiro finalmente encontra uma oportunidade clara de ataque. Nelson ultrapassa Chico Serra e assume o 6º lugar. A liderança, porém, ainda reserva um golpe cruel. Na volta 69, Keke Rosberg escapa da pista. Rosberg goes out, hits the curbing at the side, and now, as the crowd waves, let's have a look at it again. Now, let's see where Rosberg stepped out. Em questão de segundos, Keke Rosberg perde uma vitória que parecia garantida. Na última volta, Watson conduz a McLaren até a bandeirada e conquista sua 3ª vitória na Fórmula 1. Is within sight of that checkered flag. He's going down the finishing straight, and the Belgian Grand Prix has been won by John Watson with, where is he? Keke Rosberg, yes, in 2nd position across the line. Nelson Piquet pontua pela primeira vez desde a desclassificação no Brasil. É também o primeiro grande resultado do motor turbo da BMW na Fórmula 1. No pódio não há clima para comemorações. Sem champanhes, apenas uma celebração simbólica em um ambiente tomado pelo luto. Algumas horas depois da corrida, uma reviravolta. A McLaren de Niki Lauda foi desclassificada por estar abaixo do peso mínimo regulamentar. Com isso, Piquet ficou com o 5º lugar
e Chico Serra com o 6º, trazendo um ponto para a equipe Fittipaldi. No campeonato, a disputa segue extremamente equilibrada. Com 18 pontos, Alain Prost continua na liderança, mas apenas um ponto à frente de John Watson. Keke Rosberg aparece logo atrás com 14 pontos, enquanto Lauda soma 12. Após a prova, Nelson Piquet revelou os problemas que enfrentou durante boa parte da corrida com o câmbio. Achei que o carro não ia aguentar. Perdi a primeira e a segunda marchas, que não engatavam, e fiquei bem umas 15 voltas pensando no que fazer. Enquanto isso, a FISA instaura uma comissão de inquérito para investigar as causas do acidente fatal de Gilles Villeneuve. Nelson Piquet também comenta a morte do canadense. O brasileiro elogia profundamente o talento do piloto da Ferrari, mas lembra que seu estilo extremamente arrojado sempre o colocava próximo do limite. Ele morreu como viveu, buscando o perigo. É incrível que isso tenha acontecido com ele, um piloto com tanto talento quanto Ronnie Peterson, excepcional em tudo. Mas o Gilles atraía o perigo. Na quinta-feira da mesma semana da corrida, Gilles Villeneuve foi sepultado em Montreal. O Canadá lamenta a perda de um verdadeiro herói nacional. Tudo no esporte. Em Pétionville, Canadá, uma bandeira quadriculada cobre um caixão. Dor na Fórmula 1. Foi enterrado o piloto que sempre viveu ao lado da morte e foi derrotado pela máquina. Gilles Villeneuve, mais uma vítima na galeria das tragédias da Fórmula 1. No próximo episódio, Nelson Piquet segue para as ruas de Mônaco, palco de uma das corridas mais tradicionais e desafiadoras da Fórmula 1. Mesmo sem gostar do circuito estreito e travado do Principado, o brasileiro vai em busca do melhor resultado possível. Curta, se inscreva e ative o sininho para receber as atualizações da playlist. Até mais!